Caros irmãos, vamos continuar a nossa ministração na Palavra de Deus, nossa exposição. Como os irmãos estão acompanhando, nós estamos expondo o livro de Êxodo, livro tão maravilhoso, Deus tem falado muito ao meu coração, espero que também ao seu coração, nessa caminhada que estamos no início de Êxodo. Chegamos ao capítulo 3, e é um capítulo tão cheio que nós estamos indo pegando aos pouquinhos. Sabe aquela comida assim boa que você vai pegando aos pouquinhos assim? Só aos pouquinhos? A minha irmã fazia isso com a gente, a Kelly. Ela não está aqui não, né? Ela fazia assim, quando a gente era criança, né? Aí meu pai comprava uma coisa boa lá, acho que iogurte, ela gostava de iogurte. Aí comprava iogurte para o mês inteiro, né? O mês inteiro tinha só aquela bandejinha com 6 iogurtes. Então a gente tomava, cada um tomava o seu, né? E ela deixava o dela por último, né? Não sei porquê. Mas aí ela ia tomar, elas pegavam um pouquinho, sabe, um pouquinho só? Colocava assim uma colherzinha bem pequenininha, né? Não sei por que ela fazia isso, era para a gente ficar com vontade, né? Ou se ela realmente estava ali experimentando, né, tendo prazer naquele iogurte. Irmãos, Êxodo é maravilhoso, e nós estamos pegando aqui esse capítulo 3, os pequenos pedaços, porque realmente são pedras preciosas que nós temos aqui. Hoje nós temos o capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. Abra sua Bíblia, então. Nós vamos fazer essa leitura. Eu convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez. Eu sei que já você ficou em pé nos cânticos, que bênção, né? Você sentou, fica em pé de novo. Louve o Senhor com seu movimento também, com sua vida. Que bom que você pode se movimentar, levantar e sentar para a glória de Deus. Diz assim o texto, o título da mensagem é O Nome Excelso. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Feche os olhos, peço ao Senhor para falar contigo. Ó Deus, abençoe a nossa vida. Nós lemos aqui esse texto tão maravilhoso da Tua Palavra, e nós pedimos ao Senhor a bênção. Teu Espírito Santo guie o Teu servo para trazer a mensagem conforme a Tua vontade, o Teu querer, conforme o que o Senhor escreveu, conforme as Tuas instruções. Que o Senhor abra os corações de cada um aqui nessa noite, abra os ouvidos, o entendimento, a alegria de receber as Tuas instruções. Tira, Senhor, toda a distração da nossa vida, que nós tenhamos atenção focada na Tua mensagem e que nós saímos daqui edificados para a Tua honra e glória, louvando o Teu nome. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. O nome é uma coisa importante, não é? Eu me lembro que quando minha esposa estava grávida, a primeira gravidez, e aí a gente tinha várias coisas que mudavam na vida, né? A gente ficou procurando o que fazer, e em algum momento tinha que escolher um nome, e aí a gente foi procurar o significado. Tá, que nome que a gente vai dar? Aí procurou, e o nome significa, e é interessante notar, né? Nós demos o nome da Júlia. Júlia significa cheia de juventude, e ela é mesmo, é interessante. Ela é assim, o jeito dela. E a Larissa significa cheia de alegria, e a Larissa só fica sorrindo, né? Então, é interessante pensar nisso, como o nome influencia também. Mas nesse caso aqui, não é qualquer nome. Não é? Não é um nome qualquer que nós estamos vendo agora. Vocês perceberam que Deus falou para Moisés aqui, nesse texto, não é? Nós vemos que Êxodo começou lá
logo a virada, né, de Gênesis. Gênesis estava numa situação, num cenário onde o povo estava lá, o povo de Israel estava lá no Egito, e passou-se ali vários anos, não é? E muitos anos. E o novo faraó, ele não conhecia José lá atrás, e ele viu aquele povo que cresceu, de 70 pessoas se tornaram milhões de pessoas na terra do Egito, de pessoas na terra do Egito. E ele ficou ameaçado, ele pensou, olha, quem sabe esse povo vai se levantar contra o Egito e vai tomar a nossa nação, e eu não vou deixar isso acontecer. Então ele trabalhou para que aquele povo fosse escravizado. E os israelitas, então, o povo de Israel foi ali escravizado. E o texto, nós passamos por esses textos iniciais, capítulo 1, capítulo 2, mostra que ele foi aumentando a tirania dele. Ele colocou o povo como escravo e só foi apertando ali o trabalho deles mais e mais, até chegar a um ponto que ele olhava e o povo continuava crescendo e se fortalecendo. Então ele disse assim, tá, então nós vamos matar as crianças, matar os meninos. Matar os meninos. E ele ordenou isso. E nasceu então uma criança, era um menino e era bonito, e a mãe dele olhou e falou, não, esse menino não pode morrer, não é bonito? E a mãe, até nisso, né? Tem um comentarista que fala até nisso, Moisés era bonito, e a mãe dele, então, não, essa criança não pode morrer. Ela tentou esconder durante um tempo, mas não conseguiu, criança faz barulho, né? Eu penso que na casa ela não conseguiu esconder, até que ela colocou num cesto, ou numa pequena arca, e colocou no rio Nilo. E colocou e deixou seguir, e quem estava ali, a princesa, a filha de Faraó, e viu aquela criança, e viu que era um hebreu, mas ela também viu a criança e também gostou da criança, e não queria que aquela criança morresse. E a irmã da criança fala assim, quer que eu busque alguém para cuidar da criança? Quero. E ela buscou quem? A mãe, né? A mãe de Moisés. E depois ela deu o nome de Moisés, do rio foi tirado. E ele cresceu, então, durante um tempo no Egito. Primeiro, nos anos iniciais, com a própria mãe. Depois foi para a princesa, ficou no Egito, aprendeu a cultura egípcia. Depois, quando estava um pouco já na fase adulta, ele percebeu ali a opressão, que continuava a opressão sobre o povo, não é? E ele quis defender o seu povo, e acabou que teve que fugir da cidade, andando um pouco com a história, nós já passamos por tudo isso, teve que fugir daquela região, porque ele acabou matando um egípcio para defender o hebreu. E depois um outro hebreu falou, eu vi o que você fez, e ele fugiu, foi para a terra de Midian, e então nessa terra ele viu um outro conflito entre as mulheres e ali os pastores, que não queriam deixá-las pegar a água do poço, e ele foi lá, ajudou, e o pai das mulheres falou, quem é esse que ajudou vocês? Trago aqui, e ele foi lá, e comeu com eles, e acabou casando ali naquela família, não é? E ficou um tempo ali cuidando então do rebanho, do seu sogro, Jetro, 40 anos. E ele teve esse encontro aqui no capítulo 3, então, que foi bem diferente dos outros, porque agora ele viu uma sarça que ardia, e essa sarça queimava, e não se consumia, não é? Não se consumia. E ele chegou, tem que ver o que é isso. E quando ele chega lá, Deus fala com ele, fala, olha, tira as sandálias dos pés, você está em terra santa. E esse encontro, que estamos agora no capítulo 3, tem várias etapas, várias partes que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Nós vemos aqui que ele começou a conversar, Deus começou a chamá-lo, e chamá-lo para essa missão. E nesse momento aqui, ele fala assim, tá, Deus, eu vou chamar, mas sim, então, eu vou lá tirar o povo, vou fazer a tua vontade, né? Você está me chamando. Eu vou chegar lá e vou falar, Deus mandou, quem que é? Qual o nome? Qual o nome que eu vou dizer? Quem é que está me enviando? Não é? Quando eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? E o Senhor fala com ele. Você diz assim, eu sou o que sou. Vamos dizer isso? Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Esse nome será lembrado de geração em geração. Que texto maravilhoso, meus irmãos.
Nós vemos então aqui a preocupação de Moisés. O que eu vou dizer a respeito do nome? Quem que está enviando? Não é? Calvino comenta que ele procura um nome que possa ser uma marca distintiva, já que não é uma mera palavra, uma sílaba que está aqui em questão, mas um testemunho pelo qual ele pode convencer os israelitas de que eles são ouvidos no placar da aliança com seus pais. A proposição, então, meus irmãos, é que eu sou o que sou é o nome revelado do próprio Yahvé, do próprio Senhor. Eu sou o que sou é o nome revelado do próprio Senhor. E o que significa essa revelação a Moisés aqui? Em primeiro lugar, que esse nome carrega os atributos, os seus atributos. Veja o versículo 14 comigo. Diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, na apresentação do nome a Moisés, Deus revela quem é ele. Essa frase profunda aqui tem muitos significados para a nossa vida. Calvino, e hoje eu vou ter que trazer vários pensamentos, vários comentaristas pela riqueza do que eles trazem. Calvino, ele fala assim, é muito claro que Deus atribui a si mesmo a glória divina, porque ele é autoexistente e, portanto, eterno. E assim dá a ser existência, ele dá existência a toda a criatura. É o Deus autoexistente. Eu sou o que sou. Ninguém o criou. Ninguém o fez. Ele não surgiu de algum efeito natural. Ele não surgiu do pensamento humano. Ele é. Eu sou o que sou. E Matthew Henry fala assim, um nome que denota o que ele é em si mesmo. Eu sou o que sou. Isso explica seu nome, Jeová, significa, e ele fala também Yahvé ali, um pouco no versículo 15, nós vimos isso em outra versão, não é? Significa então que ele é autoexistente. É ele mesmo. Que ele é eterno. Que ele é imutável, não muda. É sempre o mesmo. Ontem e hoje o será para sempre. Que ele é incompreensível. É só essa frase, eu sou o que sou, é difícil da gente percebê-la totalmente, da gente entender a profundidade desse nome. O nome que carrega um verbo, nós já vamos chegar ali também. Que ele é fiel. Ele é fiel a todas as suas promessas, imutável em sua palavra, em sua natureza. E que Israel deveria saber disso. Eu sou, me enviou, você enviou Moisés. Eu sou e não há mais nada além de mim. Todos os demais são de Deus. Todos são dependentes dele. Vários comentaristas bíblicos trazem interpretações comuns e profundas sobre essa revelação. Albert Barnes fala assim, eu sou o que sou, ou seja, eu sou o que sou. As palavras expressam o ser absoluto e, portanto, imutável e, portanto, eterno. O nome que Moisés se encarregou de usar era ao mesmo tempo novo e antigo. Antigo em relação às revelações anteriores, novo em sua interpretação completa, em sua relação com a aliança da qual Moisés era o mediador. Também Wesley diz o seguinte, significa primeiro, que ele existe por si mesmo, e ele tem seu ser por si mesmo, ele não depende de nenhum outro. E sendo assim, ele é autoexistente, e autossuficiente, totalmente suficiente, é a fonte inesgotável de ser, é a fonte inesgotável da bem-aventurança. Essas interpretações são coerentes com o que a Bíblia fala. O restante de toda a palavra de Deus, Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Veja que o escritor bíblico, então, mostra a essência da existência do ser, permeando aqui todo esse conhecimento, e conhecimento que nós não conseguimos chegar nele totalmente, por causa da limitação da nossa mente. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Que palavras, meus irmãos. Que revelação que Moisés estava tendo ali
do Deus que é eterno, eterno. Veja também o versículo 15, ele fala, disse ainda mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente. Eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Moisés estava diante do eterno Deus, autossuficiente, aquele que não precisa de nada nem de ninguém. E é interessante até pensar sobre a sarça que ardia aqui, pois a sarça, inclusive a sarça é o símbolo da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E naquele contexto ali, a sarça ardendo, queimando, mas não se consumir. Moisés foi atraído por isso, não é? E nós podemos perceber que ela não se consumia. Normalmente o fogo precisa de um combustível, né, para consumir, não precisa? E por que ele queima as outras? Está se consumindo ali. Para que o fogo continue queimando, ele precisa consumir alguma coisa. Mas Deus não precisa consumir nada. Queimava, o fogo queimava, a sarça não ardia. Não queimava, não se consumia. Calvino comenta que ele afirma para si a eternidade como sendo peculiar apenas para Deus, para que possa ser honrado de acordo com a sua dignidade. E depois Moisés, entendendo esse encontro, ele escreve mais à frente, nós vemos lá no Salmo 90, versículo 2, antes os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus irmãos, é o mesmo Deus de hoje. Deus mudou? Deus mudou em alguma coisa? Deus não mudou em nada. Não mudou em nada a sua essência, continua sendo absoluto. Apesar de o mundo dizer, Deus não existe mais. Alguns filósofos que se diz bons pensadores, falam, não, o homem que criou Deus no seu pensamento, e agora o homem matou Deus, porque o homem não precisa mais de Deus. O homem agora consegue, tem a ciência, tem os conhecimentos que ele pode usar para a sua vida. Não importa o que o homem pensa, é o mesmo Deus, absoluto, imutável, eterno. É esse Deus que te chama hoje a crer nele, andar nele, a estar com ele, estar próximo dele, a ser enviado por ele. É o Deus desse nome excelso. Segundo lugar, meus irmãos, o que significa então? Primeiro, esse nome carrega esses atributos de Deus. Mas em segundo lugar, esse nome carrega também os seus atos. Os seus atos. Veja o versículo 14 também, de novo. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então nós temos aqui um nome, eu sou o que sou, um nome que carrega uma ação, um verbo. Não é? Eu sou. Ele é o Deus que faz todas as coisas, que age. E quando se observa no original, no hebraico, essa frase, nós vamos perceber que ela está assim, eu serei o que serei. Então é um Deus eterno, é hoje, é amanhã, e é um Deus que age na história. Adam Clarke diz, as palavras originais significam literalmente, serei o que serei. Então a profunda revelação do nome de Deus apresenta a sua ação durante o tempo, durante o tempo. Além de ser o mesmo eternamente, os seus atos são também atos poderosos. De fato, ele é o Todo-Poderoso. Peter Pett diz assim, Yahvé responde que seu nome revela que ele é aquele que age. Então o Senhor não é aquele que está longe de nós. Está conosco. Ele não estava longe de Moisés, ele foi ali chamar Moisés, ele estava ali próximo de Moisés, se relacionando com Moisés, e não estava longe do povo. Nós vamos continuar a caminhada de Êxodo e vamos ver que Deus vai com Moisés nessa libertação. Moisés não vai sozinho. Moisés não vai sozinho. Deus que age na história. Wesley comenta assim, que ele é fiel e verdadeiro a todas as suas promessas, imutável em sua palavra, bem como em sua natureza, e não um homem para que minta. O que ele faz, ele vai fazer. Ele cumpre as suas promessas. E que Israel saiba disso.
Eu sou me enviou a você. Veja o versículo 15 mais uma vez. Diz assim: disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, os atos do Senhor são carregados no seu nome, são coerentes com seus atributos e coerentes com as suas promessas. Aqui ele diz, olha, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, nos lembrando da promessa, da aliança que ele fez com os patriarcas, de que ele faria um povo, separaria um povo para ele, para adorá-lo. Veja, aquele povo estava lá no Egito, no Egito, né, neste momento, escravizado, sofrendo. Poderia pensar, Deus está longe de nós, mas ele está dizendo, ó, fala aqui, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Israel, está com vocês e vai cumprir as promessas. Que maravilha! Ele é o autor da aliança, ele que fez a aliança com o povo. Ninguém chegou para Deus, ó Deus, você tem que fazer aí aliança com esse povo. Não, ele fez isso porque ele quis, por causa da sua graça. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, ele promete, ele diz o sim, e ele é o amém, ou seja, é o assim seja, eu mesmo vou fazer. É o Deus que age na história. E é o mesmo Deus que conduz a história hoje, meus irmãos. Os atos do Senhor continuam guiando a história. Deus não deixou de controlar tudo. Só porque os homens dizem que Deus não atua mais, ou porque ele nem existe, alguns não acreditam. Deus é o mesmo e ele age na história. E o seu poder conduz todas as coisas nesse mundo. Para quê? Para cumprir a sua promessa, para cumprir o seu plano eterno. Ele vai conduzir, e ele está conduzindo. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, que conduz a história. E se ele conduz, e ele não é homem para que minta, ele vai cumprir tudo o que ele disse. Ele vai cumprir. O Eu Sou enviou Moisés para libertar o povo, não é? Mais tarde, vem o seu próprio filho, o filho Jesus, cumprimento das suas promessas. E Jesus veio para libertar os cativos, aqueles que estavam presos nos seus pecados. E com seu sacrifício vicário, então, ele faz essa obra da redenção. Mas não fica no túmulo, ele ressuscita. E ele vai aos céus. E ainda lá, ele está à direita de Deus Pai, guiando todas as coisas. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. E ainda deixou uma promessa antes de lá, e falou assim, ó, eu voltarei. Eu voltarei. Os atos de Deus continuam levando todo mundo para o cumprimento final do seu plano eterno. Ele é um Deus que age, e isso está no seu nome. Eu sou o que sou. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que significa esse nome? O que esse nome tem? O que ele carrega? Ele mostra a relação da aliança com o seu povo. Então, o nome tem os seus atributos, tem os seus atos e tem a relação dele com o seu povo. Versículo 15, leia comigo o versículo 15 mais uma vez. Diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, nesse encontro com Moisés, o texto aqui deixa claro que o Eu Sou enviava Moisés, então, para libertar o povo e para que esses atos do Senhor e o seu nome fosse lembrado de geração em geração. O Senhor estabeleceu um relacionamento com o seu povo, que é um relacionamento eterno. O comentarista Matthew Henry diz assim: além disso, aqui está um nome que denota o que Deus é para o seu povo.
o Senhor Deus de seus pais me enviou a você. Moisés deve reviver entre eles a religião de seus pais, que estava quase perdida. E então eles podem esperar o rápido desempenho das promessas feitas a seus pais. Eu penso que alguns daqueles irmãos da nossa igreja lá do passado, os hebreus, estavam ali desanimados já, tristes, desesperançosos. Quem sabe eles pensavam assim, Deus não liga mais para nós estamos aqui sofrendo. Contudo, meus irmãos, Deus estabeleceu esse relacionamento e Ele vai cumprir. Pode estar parecendo que a vela está só com uma lâmpadazinha assim, que a luz está sumindo, mas Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E Ele manda Moisés dizer isso ao povo, ó, lembra da minha aliança, o relacionamento que eu fiz com vocês, com Abraão, com Isaac e Jacó, com todo o povo, e o meu nome será lembrado eternamente. Wesley comenta que Israel deveria saber disso. O Eu Sou enviou Moisés, um nome que fala o que ele é para o seu povo. E o nome, então, do Senhor mostra que ele tem esse relacionamento com Israel. E que o povo, que as pessoas normais têm um relacionamento com o ser de Deus, com o ser eterno, com o ser todo-poderoso, maravilhoso. E o nome Yahvé que nós vemos ali, trazendo aqui também, que fala ali o Senhor, Yahvé, ele significa o Deus que se relaciona. E nessa revelação, então, eu sou o que sou, combinada com esse envio de Moisés, mostra então o fortalecimento da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança é uma aliança que não ficou só lá no passado. A igreja do Senhor continua tendo esse relacionamento com Deus. Veja o que diz João 8:58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós lemos o texto de João, a parte intermediária do capítulo 8, onde Jesus fala isso, eu sou. A revelação do próprio Jesus aos seus discípulos mostra que o Senhor, aquele que criou todas as coisas, que estava lá, ele se encarnou e estava ali também com os discípulos. Ele veio ao mundo para cumprir o seu plano. E quando ele enviou Moisés, e nós sabemos que Moisés também é um tipo de Cristo, também Jesus Cristo é enviado a esse mundo para nos salvar, para nos libertar. E João viu a glória de Jesus, ele diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E depois que Jesus ressuscitou, ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos isso em Mateus, no final de Mateus. E quando chega em Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, sobre os apóstolos. E agora o Espírito estava em cada crente, e cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Ademais, a promessa da volta do Senhor também está ligada a esse relacionamento eterno, porque Ele não simplesmente vai nos deixar aqui neste mundo perdido, neste mundo caído, mas um dia Ele vai consumar todas as coisas, vai voltar. E esse evento se aproxima. Esse evento se aproxima do seu cumprimento, mas vai acontecer no tempo certo, conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, com todo o poder, e nós estaremos face a face com o Senhor eternamente. Que nome maravilhoso, meus irmãos. Que nome maravilhoso. A conclusão, eu sou o que sou, indica que Deus é eterno, imutável, absoluto, autossuficiente, autoexistente. Indica que Deus é aquele que age na história, que guia a história, que controla todas as coisas. Indica que o Senhor também, apesar de tudo isso, desses atributos maravilhosos, dos seus atos poderosos, Ele se relaciona com o seu povo e hoje com a sua igreja. Ele tem uma aliança com o seu povo, meus irmãos. Ele tem uma aliança, um compromisso conosco, uma promessa de salvação. E diante dessa profunda revelação de Deus, qual é a nossa postura? Como viveremos? Qual a aplicação que nós temos para a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos crendo no grande eu sou. E o que isso significa? Tudo. Porque se nós servimos ao grande eu sou, ao todo-poderoso, ao soberano, ao eterno, ao autoexistente, ao autossuficiente, se Ele está conosco, que nós cremos nele, meus irmãos, a nossa vida muda, ela passa a ter outro sentido. Eu penso que Moisés ele foi impactado com essa presença do Senhor, tanto que nós veremos mais à frente o que ele fez.
Nós servimos a esse Deus. E muitas coisas querem tirar a nossa crença no Senhor. Primeiro, o mundo quer tirar a nossa crença do Senhor. A sociedade quer tirar. Ela quer dizer assim, não, religião é uma coisa aí do seu coração, da sua vida. Não é? Religião. Estava conversando essa semana com uma irmã que gostaria de fazer um trabalho num local de ação social, onde eles acolhem ali os que não têm residência, né? Vidas quebradas, vidas destruídas, famílias destruídas. Aí eu falei, então vamos lá levar a palavra de Deus. Ah, não pode. Mas não pode? Não, não pode. Por quê? Não, porque religião não pode. Mas como? Como essas pessoas vão ser mudadas se elas não podem saber que o eu sou está conduzindo todas as coisas? Que elas podem ter uma esperança no grande eu sou? Como elas vão ser mudadas? Não pode. Mas o que pode? Não, cultura pode, música pode. Ah, é? É. No carnaval foram lá, fizeram um bailinho lá dentro, cantaram música. Ah, isso pode, pode. Como se a cultura fosse isenta. Como se a cultura não levasse as pessoas a uma crença fora de Deus. Meus irmãos, viveremos crendo no grande eu sou, apesar do que a sociedade fala. Apesar do que o nosso coração fala, porque muitas vezes também nós estamos ali como esse povo, com pouca esperança, olhando para a nossa situação apenas e falando, puxa, eu estou aqui numa situação tão terrível, Deus não está comigo. Meus irmãos, Deus está contigo. Vamos crer no grande eu sou. Ele conduz a nossa vida. Calvino comenta assim, para aprender corretamente o Deus único, precisamos saber que todas as coisas do céu e na terra derivam a sua vontade, a sua essência, ou subsistência de um ser, que é somente Ele, verdadeiro, verdadeiramente. Confiamos no Senhor, vamos crer no Senhor, no grande eu sou. Em segundo lugar, como viveremos? Olha, viveremos reconhecendo a nossa dependência dEle, então. Quem somos nós? Passamos rapidamente, não é? Vivemos aí 50 anos, né? 60, 70, 80, 90, 100. E é pouco, né? Conversa com alguém que tem 100 anos. Ei, é pouco, né? Nosso coração quer viver mais. Mas nós passamos, nós não somos nada. Se pegar 100 anos ali, 120 anos na história, se você passar uma linha aqui e colocar aqui 120, vai ser um risquinho assim, né? Não vai nem ver, talvez. Nós dependemos do Senhor. Nós somos como pó. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não conseguimos nem, hoje nós falamos sobre autodisciplina, né? Nós não conseguimos nem ter uma disciplina para aquilo que a gente quer. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero melhorar a minha saúde, tá? Então eu vou fazer uma dieta boa para a saúde. Mas na primeira, segunda você faz. Na terça-feira, alguém te chama para o aniversário, você fala, mas aniversário na terça? Deixa para o sábado desse aniversário. Não, é na terça, quero fazer no meu dia do aniversário. Aí você já chuta o balde da dieta, né? Nós não temos disciplina nem para fazer as coisas que a gente acha que são boas. Nós somos pó, somos nada. Nós dependemos de que Deus nos envie algum socorro. Ele enviou Moisés, Ele enviou Jesus, o grande mediador, para nos dar essa esperança de redenção. Ele foi enviado para cumprir as promessas e Ele cumpriu toda a lei do Senhor. E agora, então, nós dependemos dEle. Como viveremos? Reconhecendo essa dependência do Senhor, reconhecendo, e assim nós vamos buscá-lo, porque nós precisamos dEle. Nós vamos orar, dobrar os nossos joelhos. E eu tenho convidado os irmãos, no momento de oração, para ajoelharmos, reconhecendo que nós dependemos do Senhor. Viveremos na nossa dependência dEle. Ele é autoexistente, nós não, nós dependemos do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos diante dessa mensagem? Meus irmãos, viveremos em profunda adoração. Porque numa revelação dessa, onde Deus coloca, eu sou o que sou, o grande eu sou, o Deus eterno, imutável, autossuficiente, absoluto,
Criador de tudo e de todos, aquele que eu conduzo a história. E nós, diante desse Deus, o que nós devemos fazer é adorá-lo. Nós somos chamados a adorar o Senhor em espírito, em verdade, com o nosso coração, com a nossa vida, com as nossas ações. Isso nos leva a adorar o Senhor. Essa revelação nos leva a isso. A reconhecer a dependência nele e nos dobrarmos em adoração ao Senhor e colocar toda a nossa vida em adoração a ele, ou seja, todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia deve ser em adoração ao nosso Deus. Portanto, adoremos o maravilhoso nome do Senhor Jesus, crendo em tudo o que ele é e o que ele faz, e que tudo isso é para o bem da igreja e para a glória dele. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos.